Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à política e à alerte. Ao menos 95 crianças desapareceram no estado do Rio de Janeiro este ano. Um destes casos em Petrópolis. Com destaque em nível crítico, o Banco de Sangue convoca doadores. Segundo a instituição, o mês de outubro começou com baixos índices de doadores diários e, com isso, a unidade está acolhendo apenas 30% da quantidade necessária para atender a demanda. Com a chegada do feriado, o reforço operacional será mantido nos trechos de maior movimento de tráfego, em especial na Serra de Petrópolis, abrangendo equipes de assistência mecânica e de conservação. As equipes médicas também vão estar de prontidão durante 24 horas para acompanhar o feriado prolongado. A Polícia Civil divulgou o novo balanço de operações da Maré. Ao todo, 3 pessoas foram presas e 65 veículos recuperados. Em setembro de 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 0,26%, percentual acima da taxa de agosto. O diálogo com o objetivo de acompanhar a política fluminense. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Você é sempre nosso convidado especial para curtir, comentar, compartilhar e interagir durante a nossa programação ao vivo. Você pode mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia pelas nossas redes sociais, TV Correio da Manhã, Facebook e YouTube ao vivo para você, além do nosso site tvc16.com. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário falando da Concer, que informou que vai manter as equipes operacionais de prontidão na BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os horários de pico no período tendem a ocorrer nesta quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite, e domingo, a partir das 3 horas da tarde. O reforço operacional será mantido nos trechos de maior movimento de tráfego, em especial aqui na Serra de Petrópolis, e que vai abranger as equipes de assistência mecânica e conservação. As equipes médicas também estarão de prontidão 24 horas por dia. As 3 praças de pedágio da Concer, que ficam em Duque de Caxias, no quilômetro 102, em Areal, no quilômetro 45, e em Simão Pereira, no quilômetro 816, em Minas Gerais, em cada uma delas o motorista conta com o posto do serviço de informação ao usuário, que é um espaço climatizado que oferece aí, banheiro, água, além de atendentes aí com informações em relação à rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E em Caxias, o sistema também está presente no quilômetro 104, nos 2 sentidos da rodovia. Em casos de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária por meio da central de atendimento ao usuário em 0800 282 0040. Assim como para portadores de deficiência auditiva
que podem ligar para o 0800 281 0041. O serviço também funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o site da Concer informam as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040. Com o estoque em níveis críticos, o Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis convoca a população em geral para doar. Segundo a instituição, o mês de outubro começou com baixos índices de doadores diários e, com isso, a unidade está colhendo apenas 30% da quantidade necessária para atender a demanda. A coordenadora técnica do Banco de Sangue, Marcela Colonese, afirmou que o problema tem comprometido a manutenção dos estoques. O Banco de Sangue Santa Teresa é responsável por atender inúmeros hospitais da cidade de Petrópolis e auxilia aí no suprimento de hemocomponentes para diversos pacientes. A instituição informa que todos os tipos sanguíneos são necessários e a doação é fundamental para ajudar no tratamento de inúmeros casos, como vítimas de acidentes de trânsito, queimaduras, pacientes com câncer e pacientes que serão submetidos a cirurgias de médio e grande porte, né? Além disso, 1 a cada 10 pacientes hospitalizados necessitam de transfusão sanguínea. O ideal, segundo o Ministério da Saúde, é alcançar 5.700.000 bolsas a cada ano. Para incentivar a doação, o bispo Dom Gregório Paixão, da Diocese aqui de Petrópolis, doou sangue no último dia 5 de outubro e abrindo mais uma edição da campanha Católico Sangue Bom, convocando aí todos os católicos e todas as pessoas a fazerem esse gesto de amor. O bispo ressaltou a importância da doação de sangue e que ela pode salvar até 4 vidas. Vamos acompanhar um trecho da fala do bispo Dom Gregório. Meus irmãos e irmãs da Diocese de Petrópolis, o dia 16 de dezembro de 2012 foi um divisor de águas em minha vida. Assumi naquela data o pastoreio de nossa amada Diocese de Petrópolis a pedido do Papa Bento XVI. Vim com o coração aberto, cheio do desejo de fazer ainda mais conhecido Jesus Cristo, que me tirou das graciadas terras baianas para me enviar para essas abençoadas terras fluminenses. Foram 10 anos e 10 meses de profunda alegria. Foram exatos até o dia de hoje 3.726 dias. E vocês não podem imaginar o quanto eu sou feliz por estar aqui. Agradeço pelo carinho de todos os irmãos e irmãs das paróquias e comunidades das cidades de Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Magé, Guapimirim e mais 2 porções dos municípios de Paraíba do Sul e 3 Rios. Minha gratidão aos amigos e amigas mais próximos, com os quais partilhei as alegrias e os desafios pessoais, sempre me apoiando pela boa palavra e incentivos constantes. Agradeço ainda a todo o Regional Leste 1 e a todos os bispos do estado do Rio de Janeiro, que foram para mim verdadeiros mestres da pastorais e amigos de todas as horas. Meu muito obrigado aos funcionários da Mitra Diocesana, aos da Universidade Católica de Petrópolis e aos confrades e confreiras do Instituto Histórico de Petrópolis e da Academia Petropolitana de Letras. Sou grato às autoridades civis, militares e religiosas que compartilharam comigo grandes trabalhos em favor da população, especialmente nos momentos dos grandes desafios, das grandes catástrofes causadas pelas calamidades públicas e na atenção aos mais vulneráveis da nossa sociedade. Minha eterna gratidão aos padres da Diocese de Petrópolis, pelos quais tenho um profundo carinho, respeito e admiração. Vocês são dos maiores tesouros que temos em nossa diocese. Minha profunda gratidão e afeto a todos os fiéis leigos e leigas de nossa amada diocese, para os quais dedico os meus mais profundos sentimentos. Tá aí a parte da fala, então, também do bispo. Ele que vai ser transferido, o Papa Francisco fez a transferência do bispo Dom Gregório Paixão para Fortaleza. A gente ainda não sabe como que vai ser, quem vai assumir então aqui, né, a Diocese de Petrópolis, mas
traremos aqui no Correio Petropolitano Debate. A nossa equipe está aqui tentando agendar uma entrevista com o bispo Dom Gregório Paixão para uma despedida, digamos assim, aqui no Correio Petropolitano Debate. Ele que já participou aqui do programa e também já esteve presente em tantas outras pautas aqui na TV Correio da Manhã. Na área de atuação da Fundação para a Infância e Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, o programa SOS Crianças Desaparecidas obteve resultados positivos em 2023 ao reunir todas as 95 crianças que haviam desaparecido ao longo do ano. Do total de crianças desaparecidas, 32 eram do sexo masculino e 63 do sexo feminino. Dados do programa apontam que, entre as crianças desaparecidas, 73 casos foram registrados aqui no estado do Rio de Janeiro e que envolvem aí diversas questões, entre elas sequestro. Outras 20, por exemplo, foram por outros motivos. Foi informado ainda que 84 das crianças apenas estudam, 2 apenas trabalham e 1 estuda e trabalha e 8 não estudam e nem trabalham. Desde o início do programa, iniciado em 1996, 3.722 crianças já foram encontradas no estado do Rio de Janeiro, correspondendo a 86% dos registros do programa. Uma observação significativa desse ano é o baixo número de desaparecimentos registrados na região serrana do estado, com apenas um caso reportado aqui em Petrópolis. Nas cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, nenhum caso foi registrado. Para consultar a lista de crianças desaparecidas, basta acessar o site www.soscriançadesaparecidas.rj.gov.br. As agências bancárias não vão abrir para atendimento presencial neste feriado 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. No entanto, que cai nessa quinta-feira. No entanto, hoje e sexta-feira as agências funcionam normalmente. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, no sábado e no domingo as áreas de autoatendimento dos bancos vão estar disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos, que são os sites e aplicativos para a realização de transferências e pagamentos. A FEBRABAN informou que ainda as contas de consumo como água, energia, telefone e os carnês com vencimento no dia 12 podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira 13. Caso isso aconteça no documento, essa arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento. No caso dos títulos que têm código de barras, a FEBRABAN orienta a agendar os pagamentos nos caixas eletrônicos, internet banking e também os atendimentos telefônicos dos bancos. Em relação aos boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, eles podem ser pagos por meio do DDA, o débito direto autorizado. A gente muda de assunto, vamos conversar agora com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque começou a temporada de navio em Angra dos Reis. Ana, quais são as expectativas para a chegada de turistas durante esse período? Uma boa tarde para você. De uma ótima tarde para os que nos acompanham na TVC. Estamos em temporada de navios em Angra dos Reis, com início na última semana de outubro até abril de 2024. Cerca de 66 navios passarão pela cidade e a expectativa é que mais de 190 mil turistas passem pela Costa Verde. 21 navios atracarão no centro, enquanto 45 ancorarão na Vila do Abreão, na Ilha Grande. Além disso, o impacto na economia do município deve girar em torno de 130 milhões. É com você, Richard, um ótimo feriado. Para nós, Ana, expectativa alta então aí pelo que a gente tem acompanhado, pelos dados que a Ana trouxe aqui para a gente em Volta Redonda, participando aqui, trazendo informação também da nossa região sul-fluminense. Um balanço das operações estaduais de segurança foi divulgado nesta terça-feira, que está sendo realizado nas comunidades da Vila do Pinheiro, Tijolinho, Timbal, Baixã do Sapateiro, Fogo Cruzado, Salsa e Merengue, além da Vila do João e Conjunto Esperança, além da Cidade de Deus. Essas operações fazem parte daquela operação na Maré, e a gente acompanha agora parte da coletiva de imprensa que foi realizada pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, abordando os dados relacionados à operação da última terça-feira. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Oliveira, sou coordenador da CORE. Hoje foi deflagrada a segunda fase da Operação Maré, com uma ação integrada das Forças de Segurança do Estado. Logo no início da manhã,
homens da CORE e do BOPE tomaram terreno. A gente sabe que aquela região ali do Complexo da Maré é uma região que costuma receber a polícia com muita violência, com tiros, com explosivos, com tática de guerrilha. E hoje o cenário foi diferente. A gente conseguiu tomar o terreno rapidamente, com um trabalho integrado das forças de segurança. Isso permitiu que outras equipes ingressassem no terreno e começassem a checar informações de inteligência, tentativa de cumprir também mandados de prisão. A gente considera essa operação uma operação bem sucedida, principalmente por remover barricadas das vias, resgatando o direito de ir e vir da população, a presença policial e o ato simbólico de devolver à população uma área de lazer que estava sendo dominada por narcotraficantes daquela região. Bom, como bem colocado pelo Dr. Fabrício, reforçar mais uma vez a dificuldade da ação policial naquela região. A comunidade da Maré, que tem mais de 150 mil habitantes, é cortada por 3 vias expressas da nossa cidade, Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela. Isso dificulta muito o trabalho da atividade policial para garantir que a gente possa realizar o nosso trabalho com a segurança adequada para a população que reside naquela região. Como balanço para o dia de hoje, das nossas ações, no segundo dia de ação continuada na Operação Maré, tivemos hoje 60 veículos roubados recuperados, 2 galpões de veículos clonados e estourados devidamente, a apreensão de plantação de skunk num imóvel de 2 andares na Vila do João, com prejuízo só nessa localidade de aproximadamente 2,5 milhões a facção criminosa que ali atua, a apreensão de uma estufa de maconha no imóvel na Vila do Pinheiro, a apreensão de 2 fuzis e uma espingarda calibre 12 e uma réplica de uma metralhadora .50. Retirada até o momento de aproximadamente 7 toneladas de barricadas, com os kits de demolição das Forças de Segurança do Estado, que mais uma vez a barricada é a gente pontuar. É aquela comunidade que eu acabei de falar ali, de 150 mil pessoas, que tem impedido diariamente o seu direito de ir e vir pela ação dos traficantes que atuam naquela região. É possibilitar que essas pessoas tenham o direito, né, de, quando vêm do mercado, poder levar a sua compra até a porta de casa. A entrada de ambulâncias, de veículos de recolhimento de lixo urbano e outras coisas mais. E até o momento, 2 presos. Juntando o consolidado Operação Maré no dia de ontem e o dia de hoje, nós temos aí já como colocado mais de 18 milhões de prejuízos à facção criminosa que ali atua, um total de 93 veículos roubados recuperados, um laboratório de refino de drogas apreendido, 2 estufas apreendidas, local de armazenamento de medicamentos de drogas e material de preparo de drogas também, totalizando 36 barricadas, 36 toneladas de barricadas que foram removidas efetivamente. Está aí, então, parte desse balanço que a gente tem acompanhado nessa operação da Maré que está sendo realizada na capital fluminense. Para garantir a segurança nas vias federais, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023 entre a meia-noite dessa quarta-feira, né? Ou seja, ela já iniciou e segue até a meia-noite de domingo. Nos 5 dias da operação, a Polícia Rodoviária Federal terá o reforço na fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos, além da organização e orientação para o fluxo seguro de pessoas e veículos em todo o país. Em São Paulo, onde há grande concentração de romeiros que se deslocam até o Santuário de Aparecida, as equipes da PRF vão acompanhar parte do trajeto feito pelos fiéis nos deslocamentos a pé ou em veículos. O incremento no patrulhamento faz parte da Operação Nacional de Segurança Viária. As diretrizes da operação são estabelecidas e executadas ao longo do ano, como forma de melhorar a segurança viária e diminuir o número de acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais. Algo comum em feriados prolongados é o quê? É o aumento considerável no fluxo de veículos em deslocamentos intermunicipais e interestaduais, quando as famílias buscam dias de lazer e descanso em destinos diferentes dos locais de residência. Como alerta, a Polícia Rodoviária Federal deixa uma lista de cuidados direcionados aos motoristas e passageiros. A gente vai colocar na tela para você essa lista que fala a respeito sobre essas orientações. São elas, então, aí para você que está nos acompanhando. Manter a atenção redobrada pela presença de pedestres, como a gente comentou aí, principalmente em São Paulo. Além disso, respeitar os limites de velocidade e sinalização da via. Isso, na verdade, é para ser todos os dias, né? Mas não custa nada a gente sempre lembrar. Não usar o celular durante a condução do veículo, isso pode gerar aí diversos acidentes e graves, inclusive.
Se beber, não dirija, e se você está dirigindo ou pilotando, não faça o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, usar o cinto de segurança e nas crianças fazer o uso dos dispositivos de retenção, que são as cadeirinhas e os assentos de elevação. A gente sabe que até os 7 anos de idade é preciso ter essas cadeirinhas e assentos específicos. E em casos de emergência, ligar para o número 191 da Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo esse reforço da operação que segue até domingo em todas as rodovias federais do país. Mudando de assunto, falando agora um pouco sobre a saúde, a Fiocruz divulgou nesta quarta-feira o novo boletim Infogripe. A análise aponta a manutenção de sinal de crescimento no número de novos casos semanais de síndromes respiratórias agudas graves e que foram associadas à Covid-19, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Os dados são referentes à semana epidemiológica 40, que analisa os dias 1º a 7 de outubro. A pesquisa tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, até o dia 9 de outubro. O coordenador Marcelo Gomes fala com a gente a respeito sobre os dados obtidos. A atualização dessa semana do boletim Infogripe continua apontando para a manutenção do crescimento no número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave associada à Covid-19, em particular na população de idade avançada, em alguns estados da metade sul do nosso país, estados ali do Sudeste, Centro-Oeste e da região Sul, especificamente Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e também algum sinal ali quando a gente olha os resultados laboratoriais no estado de Goiás. A gente não está com um aumento no número de casos de SRAG em geral na população de idade avançada no estado de Goiás, mas quando a gente olha especificamente para resultado laboratorial positivo para a Covid, a gente vê que tem um sinal ali sugerindo de que continua ainda numa pegada de crescimento ou mantendo um patamar ali que requer atenção. Por outro lado, no boletim da semana passada, a gente destacou que havia um pequeno sinal ali podendo sugerir que no estado do Amazonas a gente também pudesse já estar caminhando nessa direção também. Felizmente, aparentemente, nos dados dessa semana, quando a gente faz análise aí retrospectiva, com esses dados mais recentes, aparentemente essa situação, esse cenário no estado do Amazonas não se confirmou, sugerindo que se tratava apenas de uma oscilação natural ao longo das semanas aí, tá? Mas, claro, vale ainda manter a atenção nas próximas semanas para ver se isso de fato mantém aí só nesse ritmo de oscilação ou volta a apresentar um aumento. Mas, por enquanto, é isso. Felizmente, continua algo restrito a alguns estados do centro-sul do nosso país. Norte e Nordeste, felizmente, continua ainda sem apresentar sinal de crescimento nas internações associadas à Covid-19. E, além disso, no estado do Rio de Janeiro, em particular, quando a gente olha os dados da capital especificamente, a gente já começa a observar um indício ali, uma sugestão de que a gente pode já estar desacelerando. Ainda não há um sinal claro de reversão, de início de queda nas internações associadas à Covid na população a partir de 65 anos, mas já aparenta ali estar desacelerando, diminuindo um pouco o ritmo. Isso não quer dizer que o problema está resolvido, não, porque ainda está mantendo crescimento. Tá? E, claro, mantém-se, obviamente, a recomendação para que toda a população, independentemente do estado, da região em que mora, esteja em dia com a vacinação contra a Covid-19, porque aí, esse momento atual, caso chegue ao seu estado, você já está com a sua imunidade o mais protegido possível para enfrentar este momento. Tá aí, obrigado ao coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, sempre conversando aqui com a gente. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2643 da Mega Sena, que foi realizado na última terça-feira em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, então, no sábado, dia 14 de outubro, está acumulado em 12 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 2, 10, 29, 31, 56 e 59. A Quina teve 39 apostas ganhadoras e cada uma vai receber aí um valor de R$ 44.282,29.
Já outros 2.457 acertadores da quadra vão receber aí pouco mais de R$1.000. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Em setembro deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 0,26%, aumentando aí 0,03 pontos percentuais quando comparado ao mês de agosto. O maior impacto positivo e a maior variação vieram dos transportes e seguido da habitação. O analista André Almeida, do IBGE, comenta sobre os índices e também sobre os impactos que levaram a essa alta. O IPCA de setembro foi de 0,26%, acima da taxa registrada no mês de agosto, que havia sido de 0,23%. Com isso, o IPCA acumula uma alta de 3,50% no ano de 2023 e o acumulado nos últimos 12 meses acelerou para 5,19%. No resultado do mês de setembro, a gente destaca principalmente as altas no grupo dos transportes e no grupo habitação. No grupo dos transportes, a alta de 1,40% foi influenciada pela gasolina, que subiu 2,80%, e é o subitem que possui o maior peso dentro da cesta do IPCA, e também pela alta de mais 13% das passagens aéreas, que haviam caído 11,69% no mês de agosto. No grupo habitação, a energia elétrica residencial subiu 0,99%, por conta principalmente de reajustes tarifários que foram aplicados em 3 áreas de abrangência da pesquisa. No campo negativo, o grupo de alimentação e bebidas registrou queda pelo 4º mês consecutivo. Caiu 0,71% no mês de setembro, influenciada principalmente pela queda nos preços da alimentação para consumo no domicílio. Houve quedas nos preços das carnes, do frango em pedaços, do leite longa-vida, do feijão carioca, da batata inglesa e também da cebola. Esses subitens contribuíram para esse resultado negativo pelo 4º mês consecutivo no grupo. Por fim, cabe comentar o resultado do INPC, que subiu 0,11%, uma variação menos intensa do que a registrada no mês anterior, que havia sido de 0,20%. O INPC acumula, nos últimos 12 meses, uma alta de 4,51%. Tá aí, obrigado ao André Almeida, trazendo as atualizações a respeito do IPCA, que impactam muito aí no bolso do consumidor, a gente sabe muito bem disso, né? Vamos saber o seguinte, como que vai ficar o tempo e a temperatura, afinal amanhã é quinta-feira, feriado. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Eric Portela, que conversa com a gente ao vivo. Eric, boa tarde para você. Essa semana um pouco diferente, praticamente para alguns amanhã já é sexta-feira. Então, como que fica a previsão para esse feriado prolongado? Boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje aqui em Petrópolis, a temperatura vai subir. Os termômetros estão marcando máxima de 29 graus e logo pela manhã os petropolitanos já puderam sentir uma mudança no clima. Agora resta saber se o clima vai continuar agradável para o feriado. Então, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 12 de outubro. Em Nova Friburgo, o dia será de elevação na temperatura, céu com muitas nuvens e não existe probabilidade de chuva para o município. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Agora, Richard, em Teresópolis, a situação é um pouco diferente. Existe uma leve probabilidade de chuva isolada, mas apenas para o período da noite. O dia será de sol entre nuvens e a temperatura também sofrerá uma elevação. E deve se manter, e a temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus.
O feriado em Petrópolis será marcado por elevação na temperatura, dia de sol entre nuvens, mas ainda assim probabilidade de pancadas de chuva para o período da noite. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 31 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês conseguem ver que o dia será de sol entre nuvens e probabilidade de chuva. Essa chuva será uma chuva isolada, que não deve se estender pelo dia inteiro. Os ventos serão fracos no município e os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Pati do Alferes, a probabilidade de chuva é um pouco mais alta que nas outras cidades, mas a temperatura continua subindo, podendo marcar mínima de 18 e máxima de 32 graus. E em Três Rios, o dia será de ventos fracos, sol entre nuvens, probabilidade de chuva isolada e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. De fato, a temperatura máxima tem subido e, consequentemente, ela tem se distanciado bastante da temperatura mínima. Isso causa aquela mudança brusca de clima durante o dia. Essa questão prejudica um pouco a nossa saúde, principalmente de quem sofre com alergia, rinite, sinusite, assim como eu. Richard, eu não aguento mais o meu nariz escorrendo. Tem que tomar um antialérgico aí, tomar um pouco mais de cuidado com a saúde, mas não tem jeito, né? Às vezes está ali na sala de trabalho, um ar-condicionado, sai para a rua aquela temperatura mais elevada, não tem jeito. Para quem tem esse tipo de problema, esse tipo de alergia, sofre durante o período, viu? Bom feriado para você, Eric, obrigado pelas suas informações. Igualmente, Richard. O Eric que volta amanhã aqui com a gente para trazer a previsão do tempo, viu? Não é só porque é feriado não, mas a gente está aqui ao vivo para trazer informação para você. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos conversar com a deputada estadual Dani Balbi para falar sobre projetos de lei e também um pouco do partido. Afinal, ano que vem tem eleições e vamos saber como que o partido tem se movimentado para as eleições municipais. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro.
descanso tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro vem se apaixonar, Rio de Janeiro vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro vem se apaixonar, Rio de Janeiro vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai iniciar agora a nossa entrevista. Eu não vou entrevistar o Wellington, tá, pessoal? Para você que está nos acompanhando em casa. Nós vamos conversar de forma virtual com a deputada estadual Dani Balbi. Ela vai falar para a gente sobre alguns projetos de lei e também sobre a atuação do PCdoB, movimentações, enfim, para o ano que vem. Primeiramente, obrigado, Wellington, aqui mais uma vez pela presença para a gente fazer esse nosso bate-papo político. E também já convidar a deputada estadual para conversar aqui com a gente. Dani, boa tarde para você. Consegue nos ouvir? Olá, boa tarde. Consigo ouvi-los sim. Maravilha. Vocês me ouvem bem? Tudo certo por aqui, Dani. A gente consegue te ouvir sim, perfeitamente. Obrigado pela presença aqui com a gente, inclusive. A gente sabe que hoje tem sessão daqui a pouco lá na LERJ. Mas a gente vai iniciar então aqui essa nossa entrevista. Bom, a primeira questão, acho que a gente pode começar aqui, Wellington, é para a gente falar sobre a questão da Casa da Morte. É um tema um tanto quanto que gera repercussão aqui no nosso município e de forma geral, né, traz um pouco da história do país também. E a deputada ela tem um projeto então de lei para tornar a Casa da Morte aqui em Petrópolis um centro de pesquisas. Deputada, quando surgiu esse projeto de lei e essa iniciativa? Primeiro, falar um pouquinho da nossa trajetória no Partido Comunista do Brasil e a importância do Partido Comunista do Brasil na luta pela democracia, principalmente num período tão nefasto da nossa história, que foi o período de interdição democrática apresentado durante a ditadura empresarial militar, que começou em 1964 e se estendeu até 1985. Nesse período, o Partido Comunista do Brasil viveu perseguição direta contra os seus militantes, desarticulando e foi vítima dessa perseguição, tendo muitos dos seus militantes mortos, assassinados, e nada mais contundente com a nossa história do que apresentar nas nossas atuações parlamentares projetos que visem o fortalecimento da democracia e que, nesse sentido, retomem, ressignifiquem símbolos que foram símbolos desse período marcado por tortura, marcado por perseguição de militantes. Nesse sentido, eu, como uma das figuras do Partido Comunista do Brasil responsáveis pela elaboração do meu programa, quando me torno parlamentar, tenho muito interesse
em apresentar, em avançar na Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro projetos dessa autoria. Não há como falar da Casa da Morte sem falar no período mais duro da ditadura, que foram os anos de fechamento mais significativos, que correspondem ao período de governo do general Garrastazu Fluminense, que ocorreu na década de 70, e também das figuras que foram tiradas ali, que resistiram à ditadura, que deram a vida ali e que, felizmente, conseguiram sobreviver, como Inês Etienne Romeu, que depois de ter sobrevivido a 2 incursões na Casa da Morte, conseguiu sair dali viva, teve de recorrer a um processo judicial extremamente injusto para garantir a sua vida, ficou presa até 1979, foi a presa, inclusive, mais longeva da ditadura militar, e que denunciou a existência da Casa da Morte e os arbítrios e as violações aos direitos humanos que ocorriam nas dependências desse estabelecimento. O nosso projeto tem, então, parte desse princípio, tem como objetivo retomar esses símbolos e esses signos para que nós possamos estabelecer um museu da memória da cidade em defesa da democracia. Perfeitamente. Se eu não me recordo, hoje a Casa da Morte ela é de uma pessoa, né, privada. Como que funcionaria, por exemplo, para essa desapropriação? Já existe alguma forma, alguma ideia? Seria uma responsabilidade da prefeitura, do Estado, para que a casa seja realmente aí, né, um local para essas pesquisas, um museu? E de que forma, quem seria o responsável, na sua opinião, para cuidar desse espaço? O imóvel, ele é objeto de diversas ações judiciais por conta do não cumprimento dos impostos regulares pelos proprietários registrados. Então, a situação situação do imóvel em particular é uma situação de iminente ida a leilão e tomada do poder público por conta dessas diversas dívidas. A nossa proposta nesse sentido é que o poder público possa, por conta disso, a partir disso, transformá-lo em uso da memória. Eu queria pedir desculpa, porque às vezes eu estou me confundindo, porque o retorno está muito alto para mim. Não, sem problema nenhum, deputada. Deputada, boa tarde a todos de casa, que quem fala é o repórter Wellington Daniel. Agradecer também a sua presença aqui, estava conversando com a sua assessoria agora. Deputada, eu queria trazer um pouquinho a nossa conversa agora para o campo mais político, em relação às ambições do PCdoB aqui em Petrópolis para 2024. Nós vimos que teve uma reunião agora há pouco, né, com a presença da sua assessora, a Lívia Miranda, que também foi candidata a prefeita aqui em 2020, também com a presença do próprio prefeito Rubens Bom Tempo. Eu queria saber, então, um pouquinho de como que a senhora enxerga a construção do partido para 2024. O Partido Comunista acabou de realizar sua conferência municipal e apresentou apoio ao fortalecimento da Frente Ampla, que hoje está em torno do projeto encabeçado pelo prefeito Rubens Bom Tempo. Observando, obviamente, algumas necessidades para o alargamento da participação das e dos democratas dentro desse campo e, obviamente, dentro dessa coalizão que pode vir a dar continuidade ao governo progressista, atendendo pautas importantes, que são o estabelecimento do Conselho de Diversidade e de Superação das Desigualdades de Gênero, proposta inclusive pela Lívia, dentre outros, como defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, implementação de renda mínima, estudos para a viabilização da implementação da renda mínima para as trabalhadoras e os trabalhadores desempregados, enfim, adoção, pelo menos diálogo com pautas que são pautas caras à nossa mandata. Eu, por exemplo, apresentei algumas legislações importantes e comunicações aos órgãos oficiais do governo, muito preocupada com a questão, por exemplo, do Parnaso e da garantia de manutenção do seu estatuto público, além, obviamente, de questões muito caras
para nós, como a implementação da política do emprego verde, que é uma lei já aprovada de minha autoria, e também da possibilidade de estabelecimento de todas as medidas necessárias para que nós possamos implementar aquilo que rege a lei do oásis alimentar, que também é de minha autoria. Deputada, você comentou sobre essa questão das eleições aqui em Petrópolis. A gente olha até pelo próprio balanço do Tribunal Superior Eleitoral, os dados relacionados às votações aqui, por exemplo, para as eleições presidenciais, as últimas eleições, a gente vê que Petrópolis tem um eleitor mais de direita. Como que o partido pretende trazer novos votos para, quem sabe, concorrer até a prefeitura? Há um interesse também em assumir uma cadeira no Legislativo Municipal? Certamente. Nós temos uma candidatura prioritária, que provavelmente será a candidatura da Lívia Miranda, por conta do seu histórico na própria disputa da institucionalidade. E nós temos um programa em torno dessas candidaturas, né? Um programa que, obviamente, será apresentado na composição da Frente Ampla e que será robustecido na caminhada provável da pré-candidata Lívia Miranda e de outras e outros pré-candidatos do Partido Comunista do Brasil. Então, acho que a gente entende que as pautas e o programa devem vir em primeiro plano. Quais são as pautas fundamentais? Defesa da classe trabalhadora, o debate necessário para o alargamento da compreensão em relação à promoção da diversidade, respeito à equidade de gênero, necessidades importantes para a implementação do programa Oásis Verdes e outras questões que a gente entende que a gente vai enfrentar nessas eleições, como a gente sempre enfrentou, fazendo os debates ideológicos devidos e necessários. Deputada, agora também falando um pouquinho sobre seu trabalho como parlamentar na Alerj, nós tivemos aqui em Petrópolis, na última semana, uma denúncia da vereadora Gilda Beatriz. Ela renunciou ao cargo de primeira secretária na mesa diretora. Aqui em Petrópolis a gente ainda enfrenta, né, uma dificuldade da participação das mulheres na política. A vereadora Gilda é a única que foi eleita, né, e agora tem a vereadora Júlia Casamasso do PSOL que assumiu o lugar, a cadeira que ficou vaga com a ida do Yuri Moura para a Assembleia Legislativa. E eu queria então saber um pouquinho da senhora, como que a senhora enxerga hoje essa participação das mulheres na política dentro da sua visão na Alerj. Como que tem sido para a senhora ser uma deputada mulher hoje na Alerj e principalmente também defendendo a pauta das minorias e defendendo a maior participação das mulheres na sociedade como um todo? Olha, é uma questão extremamente desafiadora ser uma mulher na política, né? A violência política de gênero aumenta consideravelmente com o do fascismo. Ser uma mulher na política, ser uma mulher na sociedade não é fácil. A gente podia, inclusive, elaborar isso justamente abordando diversos aspectos da dificuldade de ser mulher, desde as questões subjetivas até as questões mais subjetivas. Mas falando especialmente da questão da política, um ambiente extremamente marcado pela participação masculina e, portanto, eivado de práticas machistas que se retroalimentam, que se reafirmam naquele espaço institucional, é extremamente difícil, desafiador, principalmente nesse cenário de avanço do fascismo. Então, enfim, tem muitas coisas que a gente vai falar, mas eu posso dizer, por exemplo, da dificuldade que a gente tem em avançar no sentido da implementação de uma política das secretarias de educação para o avanço da questão da equidade de gênero, que para nós é fundamental, expressa nos currícula. Deputada, aproveitando então essa pergunta, vou fazer um gancho na pergunta aqui do Wellington em relação a essa questão de estar como parlamentar na Alerj. Já ocorreu por alguma vez assim, alguma dificuldade, até mesmo às vezes de alguma aprovação de algum projeto durante o seu mandato que vise aí, por exemplo, a ampliação das mulheres na política ou até em outras questões também envolvendo aí o direito da mulher? Já sim, por exemplo, logo no início da nossa mandata, nós apresentamos, já tínhamos uma lei anterior,
que previa punições para agentes públicos e privados no momento da detecção da violência de gênero e de qualquer forma de discriminação em relação à orientação sexual, à expressão de gênero. E algumas deputadas e deputados inflaram o debate e foram bastante incisivos em relação à defesa das suas pautas, né, mais conservadoras. Inclusive, desvirtuaram a discussão. O que acontece, então, o que a gente observa no trato da política, do cotidiano, da institucionalidade, uma tática que, em relação a mim, por conta, acho que, do nosso esmero, da nossa mandata, no que se refere ao cuidado com a nossa intervenção no debate público, uma dificuldade da extrema-direita muito grande de descredibilizar a nossa atuação, uma atuação muito qualificada. Agora, eles acabam colocando como tática a tentativa de atacar as nossas proposições e as nossas atuações nos espaços, que é um ataque mais refinado, mas não deixa de ser uma violência política de gênero de se notar, uma vez que nós estamos ali como proponentes, intervindo no debate público e apresentando, através dessas mesmas proposições, soluções que visem a melhoria de segmentos que nós identificamos como segmentos que merecem a atenção do poder público, como mulheres. Agora, intervenção direta, desqualificação da nossa identidade de gênero, não houve, não há registro disso. Deputada, a gente já está quase no finalzinho e eu queria então conversar com a senhora um pouquinho sobre a nossa região serrana. Nós temos um grande problema aqui na região, que é o problema da habitação, né, e que o próprio prefeito Rubens Bom Tempo e, enfim, outras lideranças também falam dessa necessidade de articulação entre todos os entes, né, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal para resolver essa questão. Como uma deputada na Alerj que pode cobrar e fiscalizar a âmbito estadual, como que a senhora tem trabalhado dentro desse tema? A senhora tem algum projeto em relação a isso ou tem também conversado em relação a isso? Então, recentemente, nós debatemos, na realidade, uma modificação em relação ao acesso ao Fundo de Combate à Pobreza, que é um fundo amplo, gerido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que recebe uma série de recursos, e dentro do fundo há outros fundos, ou seja, o fundo é um grande cobertor que suporta outros fundos, como o Fundo Estadual de Habitação. Nesse debate, seria debate acerca da possibilidade de incentivar a PESC, nesses fundos públicos, especialmente fundos de combate à pobreza, nós, progressistas, atuamos no sentido de garantir a vinculação do percentual desse fundo maior para o fundo que ele continha, que era justamente o fundo para o plano de hidratação do Plano Estadual de Habitação. Nós notificamos também, recebemos uma série de denúncias em relação a irregularidades no cumprimento da entrega das habitações, notificamos o poder público para que ele desse celeridade, para que, além de realizar os repasses necessários, também pudesse aumentar a oferta de habitação e, a partir disso, também solicitamos um estudo mais aprofundado, melhor, detalhado, do déficit habitacional, que desse conta desse déficit habitacional histórico do Estado do Rio de Janeiro, e um programa de um curto, médio e longo prazo para que a gente pudesse ver no horizonte o saneamento dessa questão. Existe, deputada, algum prazo para a entrega desse levantamento, desse estudo que foi solicitado? Não, ainda não há prazo. Nós, inclusive, solicitamos, né, o prazo e ainda não nos foi devolvido, né? Agora, o que a gente acha que é importante é enfrentar o tema do déficit habitacional com seriedade. O problema do déficit habitacional também se relaciona com outras questões, as questões da mobilidade urbana e questões, inclusive, da violência que se abate sobre o Rio de Janeiro, a questão da pasta da segurança pública. Né? Se a gente entende que as áreas de administração se articulam, a celeridade em relação ao enfrentamento da questão do déficit habitacional, de habitação para as moradoras e moradores do Estado do Rio de Janeiro, pode ser uma das soluções para que a gente possa retomar o Estado de determinados territórios e também avançar no sentido, por isso,
da diminuição da interferência do loteamento dos territórios por agentes criminosos. Perfeitamente, deputada. Wellington, você quer fazer alguma pergunta? Eu só queria fazer uma última pergunta, Claro. deputada, em relação, voltando ainda, né, para esse campo mais político, digamos assim, dessas articulações. A senhora hoje pretende, então, ampliar a sua base eleitoral aqui na região? Porque aqui em Petrópolis, por exemplo, nós temos um deputado estadual, que é o deputado Yuri Moura, do PSOL. Então, eu queria saber se a senhora pretende ampliar aí essa base eleitoral também para a região, para Petrópolis, para também ser um nome, né, a partir da cidade na Alerj. Olha, eu acho que a gente está sempre procurando ganhar mais corações e mentes para um programa político, muito mais do que a Dani Balbi, que precisa aparecer em primeiro lugar, repito, é o programa político que contém a nossa elaboração, mas que não se resume à participação do mandato da Dani Balbi, entendendo, por exemplo, que a continuidade desse nosso trabalho de conquista de corações e mentes, que é um trabalho de convencimento ideológico sobre a função do poder público, sobre a função de um executivo comprometido com a classe trabalhadora, como ele deve atuar, da mesma forma do parlamento, em nós estará com a Lívia Miranda, será um reflexo das elaborações do PCdoB estadual, do PCdoB de Petrópolis, do PCdoB nacional. Se isso aumentar a nossa base eleitoral, se esse movimento em torno de um programa, de um projeto maior do que o nome, aumentar a nossa base eleitoral, nos garantir uma boa representação na Câmara Municipal, na Alerj, no Congresso Nacional, nós estaremos muito felizes, porque significa que o nosso trabalho, como todo, trabalho de conquista de mentes e corações da classe trabalhadora, trabalho de conquista para a defesa de um determinado programa, um projeto de sociedade. Então, acho que na disputa institucional, a lógica da disputa institucional, às vezes aparece a partir de uma inversão. A lógica está invertida. E acredito que o papel, inclusive, do Partido Comunista do Brasil é se organizar muito para além de figuras e entregando em primeiro plano o programa. Maravilha, deputada. Queria agradecer ao Wellington aqui pela entrevista, participando sempre com a gente em debates políticos. E agradecer você também, deputada Dani, por conversar aqui com a gente, trazer esclarecimentos a respeito dos projetos de lei e também para entender um pouquinho sobre essa movimentação política do partido e também sobre a atuação na Alerj. Obrigado, deputada. Nada, eu que agradeço. Até logo. Até a próxima oportunidade. É sempre importante a gente ter esse diálogo com os parlamentares, com os secretários, com os executivos, né? A gente sabe também, é sempre muito importante esse diálogo a respeito aí de tantos temas que são importantes. Wellington, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.